Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui, né? Até trazer ali uns minutinhos só para dar tempo do pessoal aí entrarem, né? Mas gostaria de estar comunicando aí a vocês, né? A continuação, né? Dos treinamentos dos produtos da Dipsia. Eu só queria confirmar se estão me escutando bem. Oscar, o seu celular, o seu está aqui como conectando o áudio. Olha aí, vai ter um botão para você confirmar o áudio para você poder escutar. Os demais estão todos me escutando, né? Ok. Então, hoje a gente vai iniciar aí uma trilogia, né? Um treinamento que está sendo dividido em 3 partes, onde a gente vai estar falando sobre os produtos da linha de sincronismo, né? Hoje eu vou estar apresentando a vocês alguns desses produtos e, na sequência, a gente vai estar apresentando aí, né, funções de sincronismo e também os pré-requisitos para fazer esse sincronismo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os produtos e algumas funções do software ali que foram até descritas, né? Como tensão, frequência de carga, demanda de carga, né? A gente vai estar falando sobre algumas funções ali na aba gerador do software. Então, pessoal, iniciando aqui, eu só gostaria, né, se fosse possível, que todos que estão conseguindo participar hoje, se conseguirem participar também dos próximos treinamentos, que vai ser uma continuação, né? Um vai sucedendo o outro, para no final, né, o último deles ali, que é os 4 passos para o sincronismo, você ser capaz ali, né, de estar fazendo essa sincronização ali com sucesso dos produtos de Psia. Então, seria muito interessante essa participação nos outros treinamentos também. Eu gostaria só de solicitar, né, no momento que eu estiver fazendo a apresentação, caso alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta ali sobre o assunto, né, pode estar usando o chat, a gente vai tirar alguns momentos para a gente estar respondendo essas dúvidas. Caso essas dúvidas não sejam todas sanadas durante essa reunião online, né, a gente vai estar fazendo um e-mail no final, eu vou ter acesso a essas perguntas que não foram respondidas e vou estar enviando um e-mail no final com todas essas respostas, né? Vai ser junto com o mesmo e-mail que a gente manda o link para a solicitação de certificado com essas informações. Então, iniciando, a gente vai falar aí sobre os produtos, os módulos, né, de sincronismo e paralelismo, divisão de carga. Esses são, hoje, né, é a linha dos módulos da Dipsia, é a linha 8000. Esses são os produtos aí que a gente considera inicialmente os módulos completos da Dipsia, onde esses produtos você vai ter acesso a portas de comunicação, você vai ter acesso a comunicação remota, já tem um supervisório gratuito através da porta Ethernet dos equipamentos, eles possuem, além da porta Ethernet, a gente vai ver outras portas de comunicação, e são os produtos, assim, a Dipsia está para lançar uma nova linha também, para a linha de sincronismo, mas hoje a linha 8000, né, que são os modos 8610 MK2, 8620 MK2 e 8660 MK2, são os produtos aí padrões para a linha de divisão de carga, paralelismo e sincronismo da Dipsia, aonde esses módulos de paralelismo, né, eles foram desenvolvidos, né, eles têm uma engenharia avançada, né, para fazer esses controles, onde, através de saídas analógicas, você consegue até otimizar equipamentos do seu painel,
Exemplo, você usando um módulo de PSIA para sincronismo, para o controle de reativo no seu regulador de tensão, você não tem a necessidade de usar um TC de Drup, através da saída analógica do DeepSeer, ele já tenta corrigir ali, já faz, né, a correção desse reativo, e são equipamentos aí que têm uma tecnologia incorporada para todas as variáveis do grupo ali, seja ele um motor eletrônico ou não, você está sempre ciente do que está acontecendo, além de ser um produto bem robusto, né, para aplicações aí do dia a dia. Hoje ele já pode trabalhar tanto com motor convencional, mecânico mesmo, motores eletrônicos, com ECU, né, e motores também, em aplicações de motores a gás. Esses controladores, né, da linha 8000, eles hoje contam aí com um sistema, né, onde você, no link de comunicação, eles podem trabalhar com até 40 módulos, sendo aplicações singela, onde você tem só um gerador em paralelo com a rede, vários geradores com uma única rede, ou até mesmo vários geradores sem a rede, vários geradores com múltiplas redes e múltiplos geradores, né, em barramentos diferentes, conectados através de um disjuntor TIE. O que é isso, Jardel? É um exemplo, né? Às vezes você tem uma usina com 3 máquinas e a uma distância, ou o cliente tem outras máquinas em um outro local, mas tem um disjuntor que interrompe esse barramento para somente conseguir fechar essa usina, as duas usinas, né, em um determinado momento específico. Então, aí você tem um módulo da DeepSeer, que é o DS8680, que você pode criar uma lógica para ele fazer esse fechamento em sincronismo, e aquele barramento que de um lado às vezes era 3 geradores e do outro era 3 geradores, ele vai enxergar aquilo como um barramento único de 6 máquinas. Então é um equipamento aí bem interessante, né, para aplicação aí onde a gente utiliza os produtos da DeepSeer. Os módulos, esse link de comunicação, né, que a gente chama aí nos produtos da DeepSeer, que é o MSC Link, ele pode trabalhar com até 40 controladores, onde você pode trabalhar com 32 grupos geradores, máximo, e 8 redes. Aí você tem um somatório de 40 módulos. Ou, se você tiver mais redes, você pode ter um somatório de redes máximo de 16 com 24 geradores. Então, somando os dois ali, vai ter 40 módulos. Sendo que o máximo para geradores dentro dos 40 é 32 e o máximo de QTAs, né, de rede, dentro dos 40 é 16. Então, você pode fazer a combinação correta para o seu sistema. Jardel, é possível hoje fazer um paralelismo entre máquinas com mais de 32 geradores? Sim, hoje é possível, né? A gente pode criar barramentos de a cada 32 comunicando e um módulo sincronizando esses barramentos, ou também trabalhar com 32 compartilhando carga e os demais em base load, fornecendo uma potência fixa para o sistema. E também a gente tem a nova linha da DeepSeer que está para ser lançada ainda esse ano, que vai conseguir fazer um compartilhamento de carga aí com mais de 4.000 grupos geradores no mesmo link. Só que eu não vou entrar em detalhes, né, dessa nova linha, que ela ainda não foi lançada, mas posteriormente, ainda esse ano, a gente já vai ter alguns webinars sobre elas para a gente falar sobre esses produtos, né?
A linha de sincronismo, igual eu comentei, já possui a porta Ethernet, também estão disponíveis com portas de comunicação 232, 485. Há um registro de eventos ali de 250 registros. Depois desses 250, ele começa a sobrescrever, né? E são equipamentos bem robustos aí para aplicações do dia a dia. Iniciando aí, né, para falar individualmente de cada um dos produtos, né, a gente vai falar primeiro aí do módulo 8620, que é o módulo para sistema singelo, né, onde a gente vai usar o paralelismo, né, e a transferência em rampa de um único grupo gerador com a concessionária, sendo uma aplicação singela, só um gerador com uma concessionária. E com a transferência em rampa, a gente vai aplicar, né, o módulo 8620. Esse controlador ele vai detectar ali falha de rede, você pode trabalhar com partida remota, com funcionamento em horário de ponta, e o mesmo, né, oferece recursos também para trabalhar com fazer o sincronismo de barramento morto. Esse é um produto bem robusto. Essa nova versão 8620 MK2, ele já é um módulo, né, que hoje ele possui um recurso bem interessante, que é se caso o seu sistema estiver composto com o módulo 8620 MK2 e você, por exemplo, é um locador e você quer usar ele em paralelo com outros geradores da Deepseer na versão 8610, esse equipamento ele já tem uma funcionalidade que você consegue converter ele, né, de 8620 para 8610. Na inicialização dele ali, apertando as setas para cima e para baixo, né, segurando eles e no momento da energização, ele pergunta para você, você quer, vou iniciar esse equipamento, você quer iniciar ele com a versão de firmware para o 8620 MK2 ou para a versão de firmware 8610 MK2. Então, aí é um módulo que consegue trabalhar tanto com aplicações singelas, de um único grupo gerador com a concessionária, ou também você pode convertê-lo à função 8610 MK2 e trabalhar para sistema de paralelismo entre grupos geradores e já fazer a comunicação com os demais, né? Fazendo ali o link MSC para compartilhamento e divisão de carga. O módulo 8610, que é esse que poderia ser a conversão ali do 8620, ele não pode ser convertido para 8620, é somente o 8620 que pode ser convertido para 8610. O 8610, ele é somente 8610, ele não converte para 8620. Ele é um módulo aí para paralelismo entre os grupos geradores, compartilhamento de carga, divisão de carga ali entre as máquinas. Esse controlador, ele pode sincronizar, igual a gente comentou, no máximo 32 grupos geradores. A partir daí, a gente tem que criar um outro link ou estar fazendo aí o fornecimento através de base load. E esse é um equipamento, né, que tanto ele quanto o 8620 possuem saídas analógicas para acionar, né, o regulador de tensão, o regulador de velocidade, para atuar neles ali no momento do sincronismo, né, para variar a tensão e a frequência da máquina. Então, eles possuem uma saída analógica de 0 a 10 volts, a gente tem um ponto central, né, que a gente consegue ajustar também. Ele pode trabalhar de 0 a 10 ou mais ou menos 5. Então, são controladores com essa saída analógica e, em caso de motores eletrônicos, não há necessidade de usar essa saída analógica, a gente pode trabalhar com a própria CAN para fazer o controle no motor eletrônico ali. O 8610, né, ele, além de trabalhar com essa função de 32 geradores, ele se comunica com o módulo 8660, onde o 8660 é quem vai comandar o QTA,
esse caso você tiver uma transferência, seja ela aberta ou em rampa com a concessionária, aí você vai utilizar o módulo 8660 comunicando com um conjunto de geradores, né, que é o 8610, através da CAN. O módulo 8660, eles hoje têm também uma funcionalidade muito grande. Eles necessitam que nos grupos geradores tenham os módulos 8610, pelo menos um fechado na barra para poder fazer a transferência. Então, sempre que utilizar o 8660, é necessário ter pelo menos um 8610 ou o 20 convertido para 8610 no link, né, para o 8660 fazer a transferência. Recentemente tivemos diversas consultas de clientes, né, querendo usar o 8660, mas nos geradores não eram produtos de PSIA. Então, infelizmente, isso não é possível. Nos geradores tem que ter pelo menos um grupo gerador com um módulo de PSIA, que assim que esse gerador estiver fechado na barra, ele, através da comunicação CAN, né, do MSC Link ali, ele envia uma chave para o 8660 falando, ó, já estou fechado na barra, se você necessitar de fazer a transferência, você pode fazer. Então, sem o 8610 no link, o 8660 não recebe essa chave e ele não faz a transferência. Ah, Jardel, eu já consegui fazer isso usando o 8660 para uma transferência aberta, sem um DeepSeek no gerador, sem um 8610. Muito provavelmente você burlou o sistema padrão do módulo usando a função PLC, que é até um dos próximos treinamentos que a gente vai ter mais para frente, que é a função PLC, que dispõe de recursos, né, em linguagem Ladder ali, que a gente pode fazer algumas necessidades, né, que não são padrões do módulo para a gente estar usando. Então, por padrão, o 8660 sempre necessita ali do 8610 no leak. Aqui agora, né, só para a gente exemplificar, né, um pouco do que a gente vem falando, a gente tem um pequeno diagrama unifilar aqui, onde a gente tem dois QTAs, né, duas transferências dos geradores com a concessionária e três grupos geradores, onde a gente pode ver que cada grupo gerador tem um módulo 8610, que faz a leitura das variáveis ali do motor gerador e atua somente no seu contator, no seu disjuntor ali. Cada um atua no seu. E através, eu não sei, tem uma linha azul, né, que está sendo exemplificada aqui, a gente está passando a comunicação, né, que é o link MSC, que o indicado pela DeepSeek ali é o cabo Belden 9841, e um resistor de 120 ohms nas extremidades dessa comunicação. Então, a gente vai trabalhar do primeiro ao último módulo do link. Não importa se o 8660 é o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. O 8610 também pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. A ordem dos produtos ali não importam na comunicação. O que a gente tem que atentar, né, é a configuração do ID de cada produto, não pode ter ID iguais para o 8610 ou ID iguais para o 8660 no mesmo link, e tomar o cuidado também com a questão da meio físico, a ligação de meio físico mesmo, que seria ali a questão do cabo, igual eu comentei, a DeepSeek aconselha a utilização do Belden 9841 e um resistor de 120 ohms nas extremidades, ou também pode ser utilizado um cabo equivalente, não necessariamente é só o Belden, pode ser um equivalente. Já o 8660, né, a gente pode perceber que, além do mesmo atuar no contator de barramento, né, dos grupos geradores, eles também atuam no disjuntor, contator da concessionária. Então, nessa aplicação aqui, você teria que definir uma prioridade para cada 8660,
pois quando falhar a concessionária dos dois ao mesmo tempo, aquele que tem um número de prioridade menor, ele será realizada a sua transferência primeiro. Exemplo, o 1 realiza a transferência primeiro que o 2, e assim sucessivamente até a gente chegar no 16. Então, quando se tem mais de um QTA, você tem que definir prioridades para cada QTA. E tomar o cuidado para não deixar a prioridade igual para dois, que aí você vai ter falhas, né, no sistema de comunicação. Ele já vai gerar um alerta ali para você, né, um aviso, um alarme constantemente no 8660 ali por questão de prioridade, iguais no sistema. Então, aqui é só um simples esboço, né, um diagrama unifilar ali, que aí cada 8660 você vai ter ali as ligações também de TC, TP, entradas e saídas digitais para o QTA, e a mesma coisa para os geradores. Então, não há problema em trabalhar com mais de um grupo gerador e com mais de uma transferência, lembrando dos limites, né? Para a transferência sendo até no máximo 16, e para os geradores no máximo 32, com um limite máximo de 40 equipamentos no link. O esquemático, né, de um controlador da linha 8000, aqui eu peguei, por exemplo, aqui o 8610 MK2, aqui a gente pode ver algumas das conexões do produto, onde a gente tem portas de comunicação, 232, 485, Ethernet, todas essas portas trabalham no protocolo Modbus, e na versão MK2 eles já têm a função SNMP. Comunicam com expansões de saída, entradas analógicas e digitais, expansão de LED para comunicação, possui, né, uma quantidade maior aí de entradas e saídas digitais, também entradas analógicas, uma entrada dedicada somente para o botão de emergência. A alimentação do produto ela varia aí entre 5 e 35 volts, contínuos, né, DC ali, faz a leitura trifásica tanto do gerador, do barramento dos geradores, quanto o barramento da rede, e possui leituras, né, para tecer ali, seja ele com secundário de 1 ou 5 amperes. E para a parte do motor, entradas para sensores analógicos, saída dedicada com uma corrente maior para o relé de combustível, para o relé de partida, né, para o arranque, leitura ali do D+, né, do alternador, e comunicação, né, com motor eletrônico e sensor de picape magnético. Esses são os modos da linha de sincronismo. Os outros equipamentos, muito provavelmente nas versões de transferência aberta, a gente tem modelos completos, como 73, 74, 10 e 20, e modelos inferiores, né, que aí a linha 45, a linha 61. Mas, para os módulos de sincronismo, esse seria um esquemático padrão, né? E lembrando sempre, né, para todas as comunicações CAN, seja ela entre os equipamentos, seja ela com motor eletrônico, da indicação da DIPSIA, que é o cabo Belden 9841, ou um equivalente a ele. Eu gosto muito de bater nessa tecla, porque recentemente eu já vi clientes usando até cabo de 1,5. E, não funciona, não funciona. E quando a gente pede uma foto, uma análise mais detalhada do projeto, né, do cliente, pessoas usando aí cabo de 1,5 para comunicação CAN. Então, isso não é aconselhado para fazer esse tipo de comunicações. Os módulos aí, eles vão ter aí a leitura, né, TUI RMS para detecção de tensão, frequência ali dos barramentos, né, rede, gerador, saídas para conectar os reguladores de tensão,
e velocidade, igual eu comentei, de 0 a 10 ou mais ou menos 5 volts. Proteções, seja as sobrecarga, sobrecorrente, curto-circuito, entradas de picape magnético, comunicação com motores eletrônicos, função Modbus, RTU, SNNP, opções de monitoramento remotos, uma quantidade considerável, né, de entradas e saídas digitais, também entradas analógicas, e esses equipamentos eles podem estar trabalhando tendo operações, né, de paralelismo, né, ficar em paralelo contínuo com a concessionária, onde você pode determinar, por exemplo, eu quero que a minha carga fique na rede, mas se superar o valor X, eu quero que o gerador entre e trabalhe em paralelo contínuo com a concessionária. E o gerador fica assim, a rede com valor X, limitada ao valor X, e qualquer transiente, né, oscilatório da carga, você vai trabalhar com os geradores assumindo, né, esses transitórios. Ou o contrário, você deixa uma carga fixa nos geradores e deixa esse transitório, né, essa carga variável para concessionária. Então, fica a critério aí. Você pode criar uma sequência de partidas, você tem a opção da demanda de carga, né? O controle do gerador, devido à potência da barra, você entra com a quantidade X, ou você pode já entrar com todos inicialmente e variando de acordo com a carga que está ali. Você pode obrigar ele a trabalhar dessa forma. Proteções, né, quando está trabalhando em paralelo contínuo com a concessionária de Rohkoff e o Vector Shift, que seriam proteções aí para sistemas em paralelo contínuo, que qualquer oscilação, né, ele pega uma detecção de falha na rede, porque quando você está trabalhando em paralelo contínuo, se a concessionária falhar, o módulo ele não vai perceber isso inicialmente, né, porque a própria tensão do gerador vai estar realimentando a parte da concessionária. Então, e quando a rede voltar, se o disjuntor já estiver fechado, muito provavelmente ele vai voltar fora de sincronismo. Ele vai gerar um curto-circuito e um dano incalculável ao sistema. Então, as proteções de Rohkoff e Vector Shift é para identificar, né, essa oscilação, e quando tiver essa oscilação, ele já fazer a desconexão da concessionária para poder os geradores saem do barramento e confirma se a concessionária está presente ou não, se ela variou ou não. Se tiver tudo ok, depois dessa variação, ele reconecta os geradores, né, refaz o sincronismo ali e fecha eles em paralelo contínuo. Se não, eles vão abrir a concessionária e vai fechar os geradores para os geradores ali estar alimentando a carga do cliente. Então, são funções muito importantes para o sistema de paralelismo contínuo com a concessionária. Aí, quando está trabalhando com a demanda de carga, né, o módulo pode fazer um balanceamento de horas de operação. O indicado é que, quando a gente está trabalhando com esse balanceamento por horas, é que os dois iniciem ali com a mesma hora, porque aí ele vai conseguir fazer esse balanceamento entre as máquinas. Mas se uma já está, por exemplo, uma máquina, o cliente já tem uma máquina, está comprando uma nova, e essa nova vai vir zerada, né? O próximo é de zero, vai ter o uso dela ali dos testes da fabricante, mas ele muito provavelmente vai estar com uma quantidade de horas de execução muito menor do que o que já estava em operação. O ideal é que, quando você habilitar essa demanda de carga, se for, eu vou mostrar, é até uma das funções que a gente vai mostrar no software, é que essas horas de operação sejam igualadas. Por quê? Senão ele vai priorizar o de menos horas até empatar com aquele que já tinha mais horas em funcionamento, para depois começar a fazer o revezamento entre eles. Então, tomar o cuidado com isso. Vou estar falando mais e mostrando no software daqui a pouquinho. E também, pessoal, o módulo ele tem a conexão aí, a gente já comentou, né, dos reguladores.
detecção de falha de barramento e divisão, né, do kilowatt e kVAR, fazendo o controle entre deles, né, o reativo através da saída analógica do regulador de tensão e a potência ativa ali através do regulador de velocidade. Os módulos, além dessas funções, né, eles possuem aí alguns benefícios, né, usando esses equipamentos. Cada um tem as suas os displays integrados, né, onde você pode trabalhar com comunicação remota, onde você pode ligar eles a sistemas de comunicação não só já da DeepSea, como, por exemplo, o DSL WebNet, ou também a supervisórios que o cliente possa ter já integrado à sua planta e deseja adicionar os geradores. Portas de comunicação para expansões, que é o DSNet, a gente já falou anterior. Uma nova versão, né, do PLC, que é em linguagem ladder, eu comentei inicialmente, até um dos próximos treinamentos aí, após essa trilogia dos sistemas de sincronismo. Controle de banco de cargas e descarte de cargas seria uma função diferente um pouco ali do controle de demanda, né? Que o controle de demanda vai ser para a entrada e saída de máquinas no seu sistema, né? Para fornecer a potência ali, a energia necessária para o cliente. O controle de banco e de descarte de cargas é caso o cliente tenha, por exemplo, ele tem 2 geradores e os mesmos, quando estiverem alimentando a carga, às vezes não suprem toda a energia que o cliente necessita. Então, se ele fechar toda a carga dele, muito provavelmente vai ter uma sobrecorrente, uma sobrecarga nos equipamentos. Então, ele faz um controle de cargas prioritárias, né? A carga o gerador que está alimentando a carga, então eu só posso trabalhar com alguns circuitos subsequentes, né? Priorizar alguma carga. Eu tenho um supermercado, eu vou priorizar o frios ali, a parte do escritório ali, a energia, né, para manter os caixas ativados. Então, ele pode criar circuitos subsequentes ao disjuntor geral do barramento e controlando essas cargas quando o gerador não suporta ali toda a demanda do cliente. Trabalha aí com suporte de diversos idiomas, né? Pode trabalhar em português, inglês, espanhol, entre outros, né? Idiomas aí. A DeepSea não é uma empresa mundial, né? Global, ela atende várias outras idiomas. Conexão direta ao computador através de um cabo USB, é o cabo tipo AB, né? Esse comum de impressora. Comunicação Ethernet e o Datalog. O Datalog é uma função gráfica, onde a gente pode monitorar grandezas que estão sendo lidas pelo controlador e gerar um relatório gráfico dessas grandezas, onde o intervalo mínimo é de 1 segundo, ele não é um analisador de energia, ele não vai pegar na casa de milissegundos, é um intervalo mínimo de 1 em 1 segundo ali, então qualquer oscilação dentro desse segundo ele não vai pegar, é de 1 em 1 segundo, onde, mesmo dessa forma, né, sendo de 1 em 1 segundo, já tivemos feedback de alguns clientes muito importantes sobre essa função, porque através do Datalog, alguns locadores, né, de grupos geradores conseguiram até multar clientes onde estavam utilizando, né, uma carga muito maior do que foi o contratado. E às vezes o cliente era sempre acionado, porque a máquina estava sempre alarmando, parando, mas falava que a carga dele não variava. E quando foi ver, a especificação da alocação dele foi para uma carga muito menor do que realmente é. Então, eles conseguiram até multar o cliente ali no final e explicaram, né, também como que seria o cálculo correto, olharam toda a carga e depois fizeram a alocação da máquina correta, que submeteram, né, o equipamento do locador a condições de trabalho indevidas.
Então, são funções aí bem legais para os módulos de sincronismo. Onde a gente vai ver agora até um pouco mais, né? Usando o software, mas eu inicialmente iniciei através dessas informações dele, só para a gente ter um overview dos produtos, né? Onde a linha de sincronismo é dividida em três: 8610, 20 e 60. O 8610 para sistemas de paralelismo entre máquinas, o 8620 para sistemas de transferência em rampa singelo, entre um grupo gerador com uma concessionária, ou até mesmo convertê-lo para um 8610, onde o 8620 para um locador um locador ele é um módulo excelente, tendo em vista que se o cliente X pedir uma alocação de uma máquina para um sistema singelo, onde ele vai comandar o QTA e um único gerador com a concessionária, ele vai com 8620. O cliente agora e terminou essa locação, ele vai ir para entrar em paralelo com outras máquinas em um outro cliente, onde você pode só converter o firmware do equipamento para ser um 8610. Então, é como se você tivesse duas máquinas em uma só. É uma função bem legal aí agora, disponível no 8620 MK2. Essa função não estava disponível no 8620 modelo antigo, somente na versão MK2. E o 8660, né, que é para trabalhar com o comando do QTA, onde a gente tem ou múltiplas redes ou múltiplos geradores, né, considerando que os geradores vão ter ali o produto 5510, 8610 ou 8610 MK2. 5510 e 8610 são os modos anteriores, né, ao 8610 MK2. Então, pessoal, vou dar uma pausa aqui, né, vou olhar aí agora no chat se a gente teve algumas dúvidas, algumas perguntas. Vamos responder umas 4, no máximo 5 ali, e a gente vai dar o prosseguimento ali no software com algumas funções desses equipamentos. Então, vamos ver aqui, ó, sobre o chat aqui, se a gente teve alguma pergunta ou alguma dúvida inicialmente. Ó, o Luiz de Michel perguntou: bom dia, vocês vão disponibilizar a gravação desse treinamento? Sim. No final desse treinamento, eu vou estar enviando um link a vocês para você acessar o treinamento, o vídeo desse treinamento, mas esse link ele somente ficará disponível por 48 horas, que até mesmo para as pessoas que fizeram a inscrição, né, e não conseguiram participar devido a trabalho, eles conseguem tá assistindo aí depois, então, esse treinamento, mas será disponibilizado um link, sim. Oi, Edilson. Eu aceitei, não tem ninguém aqui, Edilson, na fila. O Rafael colocou aqui, ó, fiquei em dúvida com o sistema de proteção Rockoff e Vector Shift. Vamos lá. Rafael, o Rockoff e o Vector Shift são proteções para quando se está trabalhando em paralelo contínuo com a concessionária, onde os mesmos vão pegar qualquer variação de tensão, frequência e ângulo de fase com relação à concessionária para fazer uma desconexão. Por quê? Quando você está trabalhando em paralelo contínuo, se a rede falhar e você não tiver com essas funções ativas, para o módulo vai ser imperceptível saber se realmente a rede falhou. Por quê? A tensão do gerador também, como os dois disjuntores estão em paralelo, a tensão do gerador também vai estar no feedback que o módulo pega para saber se a tensão da rede está ok. Então, às vezes, a rede falhou e o próprio gerador está realimentando ali a rede, né? Ele vai perceber que vai ter rede disponível ainda, mas, na verdade, a tensão
do gerador. Então, o Rohkoff, o Vector Shift, ele pega qualquer oscilação transitória da rede para fazer essa desconexão. Tanto que, para o Rohkoff e o Vector Shift, para a configuração dessas funções, é necessário que seja feita até uma análise da energia do cliente, para você saber o que é a variação aceitável da concessionária para o que não é aceitável. Por exemplo, eu sei que a concessionária ela é para tensão de 220, ela normalmente varia ali entre 218 a 222. Então, fora disso, eu sei que é um parâmetro assim que já pode ser uma condição de falha. Então, Rafael, é sempre o Rohkoff e o Vector Shift é uma proteção para um sistema de paralelo contínuo para que o equipamento ele detecte a falha de rede durante o paralelo contínuo ali, para ele fazer a desconexão dos geradores do barramento. Aí ele vai realmente ver que a rede falhou, vai abrir o disjuntor da concessionária e vai fechar somente o gerador. Aí, quando a rede restabelecer os valores nominais, ele sincroniza novamente e faz o paralelo contínuo. Ok? Luiz, a gente vai disponibilizar, sim, a gravação do treinamento. Mais duas perguntas aqui. Eu vou responder a do Jackson e a do Jorge. As que ficarem, a gente depois vai estar respondendo, viu, pessoal? Bom dia. Na atualização do software 86, vai ter o que mudar algo no chamando? Não entendi muito. Bom dia. Na atualização do software 86, vai ter que mudar algo no chamado? Não entendi muito, Jacques. Você poderia enviar essa pergunta só explicando um pouco melhor ali a sua dúvida para a gente poder... Eu não entendi se seria uma atualização do equipamento ou se um firmware, alguma coisa. Mas se puder enviar novamente a pergunta aí, só com um detalhe um pouco maior, só para a gente conseguir te responder. Rodrigo Cruz, você poderia explicar mais sobre a comunicação Ethernet? Na hora que eu for mostrar o software, eu vou mostrar mais sobre a comunicação Ethernet ali, Rodrigo, e te explico melhor. A falha out of sync ocorre para fechamento de chave. O out of sync é a falha de sincronismo, né? Falha para sincronismo ali, o Fabrício. Então, ele pode ter não conseguido buscar ali os ajustes de tensão e frequência para sincronizar, pode ter mandado fechar buscou o sincronismo, mas mandou fechar o disjuntor, não teve um retorno ali dentro do tempo esperado. Então, tem algumas considerações dentro do out of sync são a gente tem que levar em considerações e analisar ali, mas está ligado sim ao fechamento de chave também. E a última aqui, do Luiz de Michel, esse monitoramento da rede com gráfico só está disponível na série 8000, no caso no 7320. No 7320 MK2, sim, ele consegue, ele já tem a função datalog com uma quantidade menor de variáveis. Ele não é para 20 grandezas, ele vai ter para 10 grandezas ali, e você consegue fazer esse monitoramento também do datalog ali. Aí, pessoal, eu vou parar aqui nessa do lead. Eu vi que tem outras perguntas aqui já. E na sequência a gente responde, tá? Só vou aqui na do Jackson, que eu vi que ele respondeu aqui, atualizou ali, e a gente vai fazer essa... Eu já vou mudar aqui para a gente continuar, senão a gente vai extrapolar o tempo ali do treinamento. Na atualização do software 86XX, no comando muda o meio físico, permanece o mesmo comando? Tá, entendi. Então, no caso, você fala do 86XX para o 86XX MK2, seria nessa mudança? Se muda o meio físico, sim. Há uma alteração
porque da versão 8610 2060 para 8610 MK2 20 MK2 60 MK2, há um aumento de quantidade de entradas digitais analógicas, saídas digitais, então até a mesma numeração muda. Eu estou anotando aqui, no final do treinamento eu vou enviar um documento que mostra qual que é a alteração da linha 86 para a linha 86 MK2. E aí vai responder com mais detalhes a sua pergunta, Jackson, mostrando o que foi alterado aí de uma para outra. 86XX para 86XX MK2. Eu vou estar mandando esse documento em anexo para vocês. Então, vou parar aqui nessa pergunta aqui, pessoal, e depois a gente volta ali respondendo todas as perguntas. Caso não seja respondido durante esse treinamento, as perguntas, eu vou estar enviando a resposta no e-mail, tá ok? Agora a gente vai falar um pouco aí, ó, do software de configuração, né? A gente vai falar sobre que estava até descrito ali, né, proposto já no tema do treinamento, que é sobre tensão, frequência do gerador, corrente do gerador, as proteções de sobrecorrente, curto-circuito, sobrecarga, as nominais da máquina, né? As potências ali, ativa, reativa, aparente, fator de potência, controle e o descarte de carga, a demanda de carga, a comunicação MSC e também até para responder a pergunta sobre a porta Ethernet. Então, vamos aqui, eu vou abrir o software aqui para estar mostrando para vocês. Vou abrir o 8610 aqui já na última versão, que aí a gente já vai estar visualizando aqui na última versão as informações técnicas de configuração ali do produto. Então, vai ser aqui dentro do campo gerador, né? A gente vai falar um pouco sobre algumas funções, né, dessa aba aqui. Então, primeiro ali a gente vai falar sobre as nominais, né? Tensão, frequência, corrente, as potências aqui e proteções, né, do gerador, e dentro de sincronização, e também a parte de comunicação para responder a pergunta ali sobre a porta Ethernet. Então, iniciando aqui, ó, as nominais do gerador, né? Primeiro a gente vai, quando a gente está fazendo essa configuração, dentro do gerador, a gente precisa especificar, né, a nossa topologia do sistema, se ele vai ser um sistema 3 fases, 4 fios, 3 fases, 3 fios, se ele vai ser um sistema aí incluso, né, com transformador de potencial aí, onde vai ter uma meia média, um sincronismo em alta tensão, então média tensão também. Então a gente precisa especificar isso, a sequência de fase, e aqui a gente tem alguns alarmes, né, para indicação de falha, tanto de abertura quanto de fechamento do disjuntor. As nominais do gerador, né, a gente precisa especificar conforme os dados de placa do motor ali, ó, do gerador, desculpa. Porque esses dados de potência ativa vão ser os dados que ele vai levar em consideração para a proteção. Então, nada mais é que a gente pegar a placa da máquina mesmo, pegar os dados de placa e transportar para o software aqui, indicando ali a potência ativa nominal e a reativa, que a partir ele já vai fazer o cálculo tanto para o aparente quanto para o fator de potência. Como, por exemplo, aqui, ó, ele pegou um gerador que é de 430 kVA, 345 kW,
e ele já informou ali, ó, 258 kVAR com um fator de potência de 0,8. Ah, não, eu tenho uma máquina que ela é de 400 quilowatts e 300 kVAR, por exemplo. Aí eu vou saber que ela é uma máquina de 500 kVA com um fator de potência de 0,8. Então, somente aqui nessa tela não há muito o que fazer. É mesmo pegar os dados de placa e jogar aqui. Mas ela é uma tela de extrema importância, porque além de ser as nominais para proteção, vai ser a nominal para o equipamento fazer a divisão de carga. Se você limitar que cada máquina vai ficar com 80% e vai chamar as próximas, ele sempre vai olhar de acordo com a nominal que você configurar. Então, a gente tem sempre que tomar o cuidado nessa tela. A parte de tensão do gerador, a gente tem aqui duas funções muito importantes. Onde a gente tem as proteções, né, de sub, sobre tensão, que são os limites ali onde ele vai enxergar que o gerador tá dentro dos valores de tensões configurados para a sua aplicação. Mas eu gostaria de chamar a atenção, né, para tensão de carga e tensão nominal. Primeiro, a tensão de carga ela é uma tensão abaixo da nominal, que no momento da partida, para o gerador ficar disponível, ele tem que superar essa tensão. Então, no DeepSea, para acender aquele LED ali de gerador disponível no momento da partida, ele tem que ter superado a tensão de carga. Por exemplo, eu estou com um gerador ali que ele é 220 volts fase-fase. E eu configuro a minha tensão de carga para 219, igual está aqui no software agora no momento. Se o meu gerador parte e ele estabiliza em 219 volts, em momento nenhum ele pula para o 220, para o software, ele entende para o módulo, né, que o equipamento não está disponível para poder assumir a carga. Ele não atingiu, né, a tensão de carga. Então, depois de um tempo, né, se essa caixinha aqui estiver marcada, ele vai dar uma falha e vai falar tensão de carga não alcançada, frequência de carga não alcançada. Então, é uma função muito interessante que ela somente é visualizada no momento da partida da máquina. Se ele mandou partir, aqui está configurado, por exemplo, para 210. Eu estou dando esses valores aqui simbólicos, tá, pessoal? Só para a gente ter como exemplo. Está configurado para 210. Eu parto a máquina, o meu gerador vai e já estabiliza na tensão nominal 219, 220. Então, 219, 220 é maior que 211. Então, por parte da tensão, a gente já não vai ter o alarme de tensão de carga não alcançada. Ele vai dar um OK, ó, a tensão está OK. Aí a gente vai ver que lá na frequência, ele vai pedir essa mesma informação. Então, é necessário que ele supere essa tensão de carga. A gente vai ver na frequência, também vai ter a frequência de carga no momento da partida. Depois que ele superou isso, não quer dizer que se ele abaixar de 211, ele vai sair de carga, não. Ele vai permanecer em carga. Quem vai limitar ele sair de carga vai ser os alarmes de sub e sobretensão, a alta e a baixa tensão. Mas, no momento da partida, para ele acender esse LED aqui, ó, esse LED que fica abaixo da senoide, indicando que o gerador está disponível, ele precisa superar essa tensão e essa frequência de carga. Então, a tensão de carga e frequência de carga é para isso. Já a importância da tensão e frequência nominal é porque os módulos de sincronismo, a gente, quando fizer o ajuste, né, do SW1, SW2, que são informações que a gente vai ter na sequência desse treinamento, e já no próximo treinamento a gente já vai falar um pouco sobre eles,
essa tensão e frequência vai ser o valor que o módulo vai acionar a saída analógica dele para os reguladores buscarem. Então, se você deixa que a tensão nominal da minha máquina é 230, coloquei errado aqui, desculpa, 230, na hora que mandar fechar o disjuntor, o módulo, ele vai, a saída analógica dele vai ser ajustada até um momento que o regulador de tensão consiga atingir essa tensão. Então, no momento de fechamento do disjuntor, ele sempre vai buscar a tensão e a frequência nominal. Então, a tensão e a frequência nominal tem que ser ajustada corretamente, até porque quando a gente faz os ajustes ali do sincronismo, a gente vai variar, né, essa tensão e essa frequência. E já aconteceu de algumas pessoas esquecerem, às vezes deixou mais 5% da tensão nominal, da frequência nominal. Aí, quando a máquina fecha ali na barra, ela eleva o sistema, ou a tensão ou a frequência, tentando buscar a sua nominal. Então, tem sempre que tomar o cuidado. Para os módulos de sincronismo, a tensão e frequência nominal, eles vão buscar esse valor com o fechamento do disjuntor deles. Então, sempre configurar corretamente. E a tensão de carga, no momento de partida da máquina, é um valor de tensão que o grupo gerador tem que superar para poder confirmar o fechamento do disjuntor ali, para ele dar um ok e falar assim, ó, você pode fechar, você tá apto, você já está disponível para assumir a carga. E isso, a mesma coisa na frequência. Você vai ter aqui os seus limites de sub e sobrefrequência, né, a baixa e a alta frequência, mas você também tem a sua frequência nominal e a sua frequência de carga. Como, por exemplo, se a pessoa... Já peguei alguns clientes configurando dessa forma aqui, frequência nominal 60 Hz, frequência de carga 59,9. Aí, por uma coincidência, ele deixou dessa forma e a máquina dele cravou em 59,9. Nem para ela dar uma puladinha lá no 60 e voltar. Mas ele cravou no 59,9 ali, ficou sempre aí, ficou abaixando 59,8, 59, 59,8, 59,9. E nisso ele não conseguiu fazer o sincronismo, né? Ele não teve o ok para poder fechar o disjuntor. Aí no módulo dele deu o alarme lá, frequência de carga não alcançada. Aí quando ele liga aqui para a gente, fala desse alarme, ele fala, não, minha máquina está dando 59,9 cravadinho. Beleza, só que na sua configuração, 59,9 não é o suficiente seria 60. Então, aí a gente pediu ele para ajustar ali corretamente o regulador de velocidade. Mas, então, a tensão, a gente já falou, a frequência é a mesma coisa. A frequência de carga, no momento da partida, tem que ser um valor superado, a frequência gerada tem que ser uma frequência maior que a frequência de carga, para ele dar um ok, dizendo que o equipamento pode assumir a carga. E a frequência nominal, o valor configurado, no momento que o módulo fechar o disjuntor do gerador, vai ser o valor que ele vai buscar para que a máquina permaneça. Se tiver configurado a 60, ele vai trabalhar com a saída analógica para sempre deixar a máquina em 60 Hz. Configurações de corrente. Nas configurações de corrente, tem, inicialmente, nessa primeira tela aqui, eles pedem apenas os dados de placa também. Primeiro, a placa do TC, onde você vai determinar o primário e o secundário. Vamos supor que estou com um TC aqui de 1.200 amperes. Eu tenho um secundário de 5 amperes, a corrente nominal do meu gerador é 1.000 amperes. E o TC de terra primário é caso você tenha o TC instalado no neutro ou no terra, e você vai levar essa referência para o equipamento. Caso você não tenha, você pode deixar esse valor aqui configurado, o de 500, ou deixar qualquer outro valor,
Mas na próxima tela aqui, ó, de alarmes de corrente do gerador, você tem que desabilitar o alarme de corrente no neutro ou corrente no terra. Só que dentro desse campo aqui de corrente, eu gostaria aqui antes só de abrir um manual para vocês, aonde no módulo 8610 e no módulo 8620, chamar uma atenção que você tem um ponto comum do neutro, do ponto comum do TC, né? Onde você curto-circuita ali o seu ponto comum dos seus TCs. Esse ponto comum, ele varia de acordo com a ligação que você faz. E se você instala ele de forma incorreta, de forma errada, né, você pode acabar criando uma diferença de potencial dentro da placa do equipamento e a partir de um momento que ele chegar a atingir um valor mais elevado, ele vai dar um curto dentro da placa, né, uma tensão elevada e vai queimar o seu controlador. Então, aqui, ó, deixa eu só abrir aqui o manual do 86. Vou pegar o 8610 aqui, MK2, mas a gente pode levar como referência para o 8620 também. Deixa eu só abrir aqui e vou mostrar para vocês. Ó. Ó, vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor, acho que agora está melhor. A gente tem aqui, olha, a gente está com o diagrama unifilado módulo 8610, MK2. A gente tem aqui uma instalação dos TCs aqui, ó, do borne 52 ao 55. Deixa eu só dar um circular aqui para vocês verem de uma forma para chamar a atenção aqui no campo que eu estou olhando. Que é aqui, ó, pessoal, nessa caixinha azul aqui, ó. A gente tem a instalação dos TCs do borne 52 ao 55, onde o ponto comum deles aqui, ó, onde ele curto-circuitou o secundário ali dos TCs, ó, e um ponto comum ligado ao sistema de aterramento, tem que ser o mesmo aterramento do negativo da bateria, é um aterramento comum para o módulo todo. Ele ligou aqui, ó, no borne 55. Só que o detalhe é, nessa topologia aqui, ó, ele está usando os TCs de cada fase individual, mas um TC no neutro. Então, aqui, ó, ele está usando os 3 TCs de cada fase individual, mais o TC no neutro, e ele tem uma topologia aqui, ó, que é o ponto comum, o borne 55. Vejo muito no Brasil, não é comum de usar esse TC no neutro, somente nas 3 fases. Quando é somente nas 3 fases, isso muda. Se a gente seguir aqui o manual, ó, ele vai fazer aqui, ó, algumas informações desses diagramas do TC. Agora vamos pegar aqui quando aqui ele mostrou o primeiro monofásico, agora vamos ver aqui as 3 fases sem o neutro. Ó, tá vendo que ele tem várias topologias e vai mudando os bornes ali, ó. A gente precisa pegar aqui agora as 3 fases sem o neutro. Ó, aqui, ó, um sistema 3 fases, 4 fios, sem o TC de neutro. Quando eu pego aqui, ó, sem o TC do neutro, olha um detalhe aqui que é muito importante, que eu vejo que algumas pessoas não seguem. A gente vai ter aqui, ó, os TCs das fases, o neutro aqui, ó, tá sem TC, e um detalhe importante, ó, olha onde que o ponto comum está vindo agora, ó, o seu sinal de terra, o curto-circuito do secundário dos TCs. Ele sai do borne 55 e quem vira o seu ponto comum é o borne 56. O que normalmente algumas pessoas fazem
é pegar aquela simbologia do diagrama inicial e ligar o ponto comum no 55. Isso é errado. Então, tomar bastante cuidado com isso, porque aí ele vai estar achando que tem o tecido neutro, ele vai estar dando até medição de tecido neutro, vai dar uma corrente no neutro, e se a próxima tela que a gente vai ver lá no software de configuração de alarme, ele pode até acabar gerando um alarme ali, e isso você pode criar uma diferença de potencial do equipamento, dentro do equipamento, na placa do equipamento, e você acaba queimando o módulo. Então, assim, é de extrema importância que, quando você for fazer a instalação desses TCs, você veja, né, a topologia correta do seu sistema para fazer essa instalação correta. Então, sem o TC do neutro, é um ponto comum. Com o TC do neutro, é outro ponto comum. Então, tomar muito cuidado com isso para não fazer essa instalação indevida. Tá ok? Continuando aqui no software, aqui é só a questão da configuração, né? Esse TC do terra aqui do neutro, tomar o cuidado que a gente acabou de falar. E agora a gente entra aqui nos alarmes de sobrecorrente. Aí, primeiro, eu vou nesse do falha do terra aqui, que é o que a gente está batendo nessa tecla, e depois eu vou explicar os acimas. O falha do terra, que ele vem por padrão, ó, com 10% da nominal que a gente configurou do nosso TC. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei um TC de 1.200 amperes, de uma corrente nominal, desculpa, de 1.000 amperes. Ele pegou aqui, ó, 10% dos meus 1.000 amperes, 100 amperes. Então, ele vai pegar essa leitura para gerar um alarme. Se fizer aquela ligação incorreta, ele vai acabar dando uma leitura incorreta, ele vai acabar pegando uma leitura no terra. Então, para evitar isso também, né, além de você corrigir essa questão da instalação, você vem aqui e desabilita se você não tiver o TC no terra. Se você tiver ali o TC do terra ou neutro, você pode habilitar e configurar ali que ele vai fazer a leitura correta. Agora, tratando ali da questão das fases, né? A gente tem um alarme de sobrecorrente, que tem o alarme imediato, e a gente tem também um alarme IDMT. O que é o alarme IDMT? Ele é uma norma respeitada ali, é uma norma europeia, aonde eles temporizam o alarme de sobrecorrente. Ah, Jardel, o que é isso? Vamos ver na prática. Vou abrir um documento aqui que eu vou enviar para vocês também. É uma calculadora dessa norma, que chama IDMT, calculadora de IDMT, né, da norma IDMT. Eu vou abrir também no manual gráfico dessa norma, mas aqui só para já mostrar para vocês, para a gente criar um exemplo aqui dessa norma. Ó. IDMT. Abriu na outra tela aqui, só um minuto. Aqui, ó. Esse é um documento que a Dipsia criou, deixa eu dar um zoom maior aqui para vocês visualizarem. Acho que agora vocês devem estar visualizando bem. É um documento que a Dipsia criou para o cálculo do tempo que esse IDMT pode trabalhar. Um exemplo, lá eu configurei, né, que a nossa nominal ela é de 1.000 amperes. O padrão do multiplicador de tempo do IDMT é 36. E aqui, ó, você pode trabalhar com a porcentagem acima da nominal daquela máquina para você saber quantas horas ele pode trabalhar com aquela sobrecorrente. Por exemplo, se o meu gerador é de 1.000 amperes, ele pode trabalhar com a nominal de 1.000 amperes. Se ele estiver trabalhando com 1 ampere acima desses 1.000 amperes, ó, 1 ampere, ele pode trabalhar por 10.000 horas
que ainda ele está dentro da norma e não vai danificar o equipamento. Agora, se ele já trabalha com 1.100, que seria 10% acima dessa nominal, esse tempo ele altera. Ele já altera. Ó. Então, ele já consegue trabalhar aqui por 1 hora. Com 10% acima de carga ali, da corrente nominal, ele já diminui para 1 hora. Ah, eu quero ver com 50% acima, com 1.500 amperes. Opa, ele só consegue trabalhar por 2 minutos e 24 segundos. Então, isso é de acordo com a norma IDMT, uma norma europeia. Aqui, no manual, a gente... Deixa eu voltar aqui na tela. A gente consegue ter a curva, né, e as informações dessa norma. Só um segundo, deixa eu só achar aqui. IDMT... Aqui, IDMT Alarme, página 188. Vamos na página 188. Aqui, aqui a gente tem o cálculo, né, que é o tempo definido para dar o alarme da sobrecorrente. Aí aqui ele informa qual que é o tempo final. Aí ele tem a fórmula aqui para cálculo dessa corrente. E abaixo aqui, a gente vai ver a curva, onde o padrão que a gente trabalha é o multiplicador 36. Aqui, ele já explica, default setting, que é essa linha cinza. Tá? O cinza no cinza aqui complicou, mas é essa linha aqui, que está entre o amarelo e o laranjado. É uma norma que você temporiza o seu alarme, né, de sobrecorrente no grupo gerador. Então, se você marcar aquele temporizador IDMT, você consegue simular, né, através dessa calculadora aqui do IDMT. Na segunda aba aqui a gente tem até a curva aqui, referente ao nosso equipamento, para você conseguir simular quanto tempo ele vai conseguir trabalhar. Ah, Jardel, eu não quero trabalhar com esse temporizador, quero trabalhar com alarme imediato. Atingiu ali 100% da minha nominal, eu quero que bloqueie a máquina. Então, você pode vir aqui e deixar alarme imediato, desmarcar o IDMT, dizer quantos por cento em cima daquela nominal você quer trabalhar e você já vai estar desabilitando ali a máquina. Sequência negativa é uma proteção que vem desabilitada, assim, vamos dizer, graças a Deus, principalmente aqui no Brasil, que é uma proteção contra desbalanceamento de carga entre as fases. E aqui a gente tem muitos clientes que fazem a ligação, assim, espinha de peixe, né? Puxa uma fase ali, vai derivando e não faz um balanceamento da carga deles. Então, se você marcar essa proteção e você configurar quantos por cento aqui, ele vai monitorar a carga entre uma fase e outra. No momento que essa carga for maior que o que você configurar devido ao tempo configurado, o delay aqui, aí ele já vai gerar um bloqueio, né? Um desligamento e vai dar lá um alarme de sequência negativa. Mas esse alarme de sequência negativa, ele é referente a um desbalanceamento de corrente entre as fases. Por padrão, ele vem desabilitado. E o alarme de curto-circuito, né, é onde ele vai pegar um bloqueio com uma porcentagem X, por padrão ele vem com 100% acima da nossa nominal, né, vem para 200%, que seria 2 vezes a corrente nominal, ele enxerga um curto-circuito, como um curto-circuito por 0,01 segundo. Então, é um bloqueio ali para a máquina, para você estar tendo essa proteção também, para ele entender, né, que no caso não é uma sobrecorrente, e sim um curto, né? Então, ele já um aumento
demasiado da corrente em um espaço muito pequeno de tempo, ele já entende como curto-circuito e gera a proteção ali da máquina. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, né, o que estava proposto ali, a proteção, né, de controle de carga e demanda de carga, e a gente vai pausar para as perguntas e respostas ali que vocês enviaram aí até o momento. Dentro de sincronização, só quero mostrar uma coisa aqui antes, chamar a atenção para aquela questão da configuração da tensão e da frequência nominal, que é aqui, ó, a saída analógica do regulador de velocidade e do regulador de tensão, a gente ajusta, a gente pede ele aqui, ó, que a saída analógica, né, a tensão ali de 0 a 10 ou mais ou menos 5, ele sempre busque, né, a ação dele seja para buscar a frequência nominal e a tensão nominal. Então, devido a isso, se você deixa lá, em vez de 220, 230, em vez de 60, 58, ele sempre, quando ele fechar o disjuntor, ele vai variar a sua saída analógica para buscar aquele valor configurado. E o correto é sempre deixar para ajustar a tensão e a frequência nominal mesmo. Então, é sempre tomar o cuidado ali, né, para esses ajustes. Eu vou vir aqui primeiro no link MSC. Pessoal, eu não estou detalhando tudo, né? Igual a gente comentou ali estava proposto ali, a gente está falando só de algumas funções específicas, né? Depois a gente vai detalhar todas as funções, a gente pode procurar marcar um treinamento para isso, mas a gente está indo na questão assim mais envolvida, né? Para os sistemas de paralelismo, sincronismo. E os próximos treinamentos a gente vai detalhar mais ainda sobre essas funções. Então, eu não estou entrando em cada um, porque senão eu acabo falando hoje coisas que vai ser repetidas nos próximos treinamentos, tá ok? Por isso que eu falei que é muito importante quem participou hoje pegar esses 2 próximos treinamentos, que é uma continuação. Mas dentro aqui do link MSC, ó, que estava proposto ali para a gente falar, não é chato, mas eu vou bater na tecla. A DIPSIA sempre pede ali o cabo Belden 9841 ou um equivalente a ele, de impedância de 120 ohms, e os resistores nas extremidades também na impedância de 120 ohms. Não é o Jardel sendo chato, não é o suporte técnico da Eco sendo chato. É uma coisa que a gente não é todo dia que a gente depara com isso, mas ainda a gente pega muita falhas sobre isso, cabos errados, pessoas passando comunicação com cabo comum, aí sofre interferência eletromagnética, o módulo fica com uma leitura meio doida ali, então tomar muito cuidado com isso. Então, a gente tem aqui, ó, uma coisa muito interessante na versão MK2, que não tinha na versão anterior, é que a gente tem uma porta redundante do MSC Link. Vou abrir aqui, ó, no manual, vou pegar aqui para vocês aqui o diagrama do módulo aqui novamente. Vamos pegar aqui, ó, o diagrama dele está na página 69. 70, desculpa. Por padrão, a comunicação MSC ela é feita através da porta MSC Link. Ó. São os bornes 32, 33, 34. Esses bornes, nas versões anteriores, também só tinham uma porta MSC Link. Agora, caso a sua comunicação MSC Link venha a dar problema nos modos MK2, queima, alguma coisa, tinha pessoas que já vi pessoas me mandando foto, equipamentos aqui para o suporte técnico da Eco, que a malha acabou encostando numa parte do painel que estava energizada, queimou e saiu alastrando para outros equipamentos. Então, tomar muito cuidado nessa comunicação, né? Porque se ali for injetada uma tensão, você tem uma ligação em paralelo para os outros equipamentos e vai acabar danificando os outros. Então,
Na versão MK2, essa porta MSC, se acontecer alguma situação com ela e ela queimar, der algum problema, alguma avaria na sua comunicação, nos seus produtos, você tem a função agora, ó, Enable Redundante MSC Link. É habilitar uma porta redundante para MSC Link, que é a porta CAN, que é os pinos aqui que está ao lado, ó, 20, 21 e 22. Então, se o MSC Link queimar no seu produto, mas o módulo está com o funcionamento correto, está funcionando normal, só o MSC dele danificou. Eu tenho como usar uma outra porta? Agora, na versão MK2, sim. Você pode usar a porta CAN para fazer a comunicação entre os módulos. Você basta informar para o produto, né, que ele vai estar usando para a comunicação essa porta redundante. A partir do momento que você marca essa porta redundante, ele entende que ele vai comunicar com os equipamentos através da porta CAN e não mais pela porta MSC. Então, ele vai desabilitar a comunicação dessa porta e vai habilitar nessa porta CAN. Então, é uma função aí agora muito, muito legal, que se, caso você tiver qualquer problema na porta MSC, na versão MK2, você consegue habilitar uma porta redundante ali para você ter como recurso, né? Às vezes está numa aplicação ali sem recurso nenhum, houve a queima da porta do módulo e você precisa desafogar o cliente ali, está num desespero. Você tem a possibilidade de habilitar uma porta redundante ali para o cliente, para ele poder seguir a vida dele ali, o trabalho dele e com o equipamento. Então, uma função aí bem legal sobre os produtos ali. Só verificar aqui, ó. A gente comentou sobre a tensão, frequência, as partes de corrente, as nominais de gerador, o MSC Link. Está faltando a gente falar ali do controle, descarte de carga e a demanda de carga. Eu peço até desculpa, a gente vai passar um pouquinho ali do horário proposto, né, que seria para finalizar às 11h30, mas é por uma boa causa. A gente falar um pouco mais ali e responder as perguntas ali que tiverem até o momento, tá, pessoal? Vamos falar aqui agora, ó, do controle de carga, da demanda de carga. Quando você está trabalhando num sistema que os geradores vão estar trabalhando, fornecendo um compartilhamento de carga e uma divisão de carga entre eles, esse módulo de controle de carga e o módulo de controle de carga reativa, ele tem que ser configurado como compartilhar kilowatt e compartilhar kVAR. Agora, quando você vai fornecer uma potência fixa, você vai exportar uma potência fixa, vai trabalhar em base load, você vai colocar aqui que no reativo você vai trabalhar com uma potência fixa. Aí lá no load levels, a gente vai determinar quantos por cento da máquina a gente vai trabalhar. Sendo que para o 8610, para ele trabalhar em base load, você tem que acionar uma entrada digital como MEMS Parallel Mode. Então, eu vou estar anexando um documento explicando essa configuração aqui do MEMS Parallel Mode. Aqui nos níveis de carga, a gente vai determinar, né, quantos por cento da máquina ali a gente vai fornecer. Essa porcentagem está ligada às nominais da máquina. Então, devido a isso, a importância da gente colocar os dados de placa do equipamento ali que ele vai olhar para fazer esse controle. Então, essa tela aqui de controle de carga aqui é muito importante, tem que ser configurada de forma correta. Já peguei o cliente configurando aqui, ó, como modo de controle de carga reativa como nenhum e o módulo de controle de carga ativo como nenhum. Aí, quando ele mandava partir uma máquina, fechava e ia fechando as outras, uma acabava virando carga da outra. Uma estava, em vez de
os dois estarem ali com a função de gerador, né? Um estava gerando, o outro estava consumindo. Estava uma motorizando a outra. Então, toma muito cuidado. Ele usa essas referências aqui, você precisa configurar de forma correta. Então, se é um sistema de sincronismo para compartilhamento de carga, divisão de carga entre máquinas, compartilhar a potência ativa e compartilhar a potência reativa. O load share ramp, né, é só para a gente saber quantos por cento de carga ele vai transferir ali por segundo, tanto na tomada de carga quanto na devolução de carga, quando ele está entrando na barra, quando ele está saindo da barra ali. Então, é importante você determinar aqui quantos por cento. Isso também é ideal para os módulos que comandam QTA, a fazer a transferência ali, porque em algumas concessionárias eles dão uma especificação que você pode ficar X segundos só em paralelo com eles. Você não tem um tempo muito longo. Então, até para você controlar, né, quando, por exemplo, o cliente está com a carga total ali, 100% da carga, para você saber quantos segundos vai demorar a transferência total, você pode fazer um cálculo por aqui, né, devido a quantos por cento de carga por segundo você vai transferir. Ah, eu só posso ficar 10 segundos no máximo em paralelo com a concessionária. Então, na pior das hipóteses, quando o cliente estiver com 100% de carga, se eu transferir 10% por segundo, eu garanto que o meu limite máximo vai ser os 10 segundos que a concessionária me permite. Então, você pode ir ajustando isso daqui de acordo com a sua necessidade. E agora, né, o esquema ali de demanda de carga, aonde essa demanda de carga é o que eu comentei inicialmente, né? Você tem mais de um grupo gerador em um ou mais de um QTA, mas uma carga do cliente que é muito oscilatória, ela oscila bastante. Em determinados momentos, em vez de eu trabalhar com 3 geradores, eu posso estar trabalhando com um só, que ele vai suportar toda a carga. Depois, sim, quando ele for aumentando a carga, aí sim eu vou partindo outras máquinas. Você tem essa função para fazer esse controle automaticamente. Então, você vem aqui, você vai determinar a questão da compatibilidade, se vai ser todos 8610 MK2, 8660 MK2, você vai vir aqui e vai colocar 86XX Current. Agora, se você tem versões anteriores, né, da 8610, você vai colocar 86XX versão 5.1 ou inferior, e também a opção de desabilitar, e você não vai trabalhar com essa função de demanda de carga. Mas você tem aqui em opções de partida, você pode partir todas inicialmente, ou você pode partir de acordo que a carga necessitar, né? Ele partiu, fechou um ali, ele vai vendo a quantidade da carga, se for necessário, ele vai partindo outros. Eu aconselho a partir todos inicialmente. Por quê? Vai que o cliente tem uma carga muito elevada. Na hora que você fecha um, ele for tentar já fazer a transferência e aquele um não suportar toda a carga, então ele vai acabar gerando um alarme de bloqueio. Os outros vão partir, mas às vezes também não vão suportar e sua planta vai ficar parada. Então, aconselho quando o cliente precisar, né, de mais de uma máquina fechando ali no primeiro momento, você colocar para partir todos inicialmente, e lá no módulo que vai estar no QTA, no 8660, você especifica, só quero que comece a fazer a transferência quando tiver 2 máquinas na barra, 3 na barra, porque aí você já conhece a carga que o cliente vai ter ali naquele momento. Além disso, se caso algum módulo que já está na barra der algum alarme de aviso, não é bloqueio, é um aviso. Um exemplo, minha tensão está baixando ou minha carga está aumentando demais, ele deu um warning, um alarme de aviso, você pode partir o próximo gerador, né, que estava parado ali devido à demanda de carga. Assim, a carga não necessita, mas o gerador que está na barra fechado está com um alarme,
pode ser que ele venha parar ou não, mas eu já quero prevenir, já quero partir o gerador que está parado. Então, você pode colocar aqui, para ele partir e ainda permitir, se o que está com um alerta, se ele continua em funcionamento depois que o que estava parado entrar em funcionamento, ou não, eu quero parar ele. Se eu quiser parar ele, eu deixo desmarcado. Se eu quiser que ele continue na barra, eu venho aqui e marco essa função, que eu vou permitir ele mesmo com o alarme esteja variando ali. O balanceamento de horas do motor eu posso habilitar, só que o detalhe é aquela situação que eu falei no início, quando estava lá no slide. Ele vai sempre olhar a hora de funcionamento do motor. Se você está com um motor novo, um motor antigo, e tem uma diferença de horas entre eles ali, ele vai priorizar, se caso essa função estiver habilitada, ele vai priorizar aquele gerador que está com menos horas até empatar para depois começar uma demanda de carga. Nessa situação, eu aconselho, né, por mais a gente já fez uma solicitação para eles criar um horário dentro da demanda de carga, mas enquanto não tem uma solução, que aí, mesmo eles estando com horas defasadas entre eles, você vai usar a demanda de carga só. Mas como ainda não tem, você pode vir aqui como um recurso, né, para empatar as horas. Por exemplo, no motor novo, se você vir aqui em manutenção, horas de operação e funcionamento, você pode configurar ele para ele ter a mesma hora de funcionamento, por exemplo, do motor usado. Só que aí você vai ter um controle externo. Ó, eu sei que o motor novo ele está iniciando agora, o certo era ter 10, mas eu estou colocando ele aqui com 1000 horas. Que aí você tem esse controle para você saber realmente qual que é as horas de funcionamento daquele equipamento. Para isso, se for na situação de usando o balanceamento por horas de funcionamento. Uma outra opção é você fazer o balanceamento não por hora de funcionamento, mas sim por prioridade. Aí aqui em Multiset, você vai definir o ID da comunicação de cada gerador e a prioridade de cada equipamento na barra. Aí quando é por prioridade, aí essa função aqui você vai estar desabilitando. Aí aqui agora a gente tem a função de dispensar e solicitar conjuntos. Essa eu vou estar enviando também um documento que explica como fazer o cálculo para esse dispensar e solicitar mais conjuntos. Por quê? Essa solicitação a gente tem que olhar muito para quando a gente está considerando um ou mais geradores na barra, a gente tem que sempre, para saber essa porcentagem, a gente vai olhar para a barra de quem está ficando, quantos que estão saindo. Como, por exemplo, isso para evitar o efeito ioiô. Entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. O que acontece? Se eu configuro aqui, para que as minhas máquinas vão entrar quando estiver com 80% da barra, da potência fornecida já na barra, eu quero que saia, por exemplo, com 40%. Só para dar um exemplo para vocês. 40 ou 60? Não, vou deixar 40. Então, isso, se eu tenho 3 máquinas, vou abrir um documento aqui só para mostrar para vocês, exemplificar. Se eu tenho 3 geradores de mesma potência, posso trabalhar com potências iguais e com potências diferentes. Não tem problema. Não é obrigatório que a potência das máquinas sejam iguais. Mas quando é com potências diferentes, só a gente precisa fazer um cálculo diferente. Mas aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Eu vou considerar que eu vou trabalhar com 3 máquinas de mesma potência. Vamos considerar aqui 500 kW para as 3 máquinas. Eu estou falando que eu vou dispensar quando tiver com 40%,
e que eu vou solicitar quando tiver com 80%. Quando eu venho aqui, ó, em resultados, ele me explica de uma forma aqui, ó. Eu vou partir as máquinas quando a minha primeira máquina estiver na barra e a carga do barramento chegar a 400 kW, eu vou partir a minha segunda máquina. Por quê? 40%, 400 kW é 80% do meu barramento, da potência que eu tenho no meu barramento, que é de uma máquina. Para me partir a terceira máquina, no meu barramento, agora eu tenho duas de 500. 80% das duas de 500 vai dar 800 kW. Então, eu vou partir a minha terceira máquina quando a potência chegar a 800 kW. E para dispensar, é o contrário. Eu somente vou sair com a terceira máquina quando a potência que ficar na barra, que for, eu estou saindo, mas a potência que vai ficar na barra comigo saindo é 400 kW. E para o segundo sair, a potência que vai estar na barra é 200 kW. Então, se eu estou saindo, eu me desconsidero da barra. Por exemplo, eu tiro a minha potência, eu vou saber que na barra só vai ficar com duas de 500, ele vai ficar com 1.000. 40% do 1.000 é 400. Aí eu vou tirar a minha terceira máquina. Para me tirar a minha segunda máquina, eu vou estar com 800 kW. 40% dos 800 vai dar os 200. Aí eu vou sair. Então, eu sempre tenho que olhar para a potência fornecida para a barra, tanto para entrar quanto para sair. Então, aqui ó, a gente vai ver, ó, na barra total das máquinas vai ficar 40%, mas que equivale a 27% quando está as três. Por quê? As três, ele vai estar com 1.500, que é no exemplo, né, que eu considerei 3 de 500. Os 40%, com a carga em 40%, que é os 400 kW, quando tiver dividido por 3, cada um vai estar com 27%. Se ele sair da barra, aí vai ficar 40% para cada um. É esse cuidado que a gente tem que tomar no momento que a gente está fazendo essa configuração da demanda de carga. Eu vou enviar também essa calculadora que ajuda bastante a vocês, mas é sempre bom simular isso daqui para a gente evitar o efeito ioiô. Ah, eu configuro aqui para sair com 70%. Só que, por exemplo, o cliente vai entrar uma carga que vai extrapolar esses 70%. Aí fica, entra, sai gerador, entra, sai gerador, entra, sai gerador. Então, além, né, de saber sobre o barramento ali, né, o cliente tem que ter uma carga bem distribuída ali para que isso evite esse famoso entra e sai ali. Ok, pessoal? Agora eu vou dar uma pausa aqui, vou responder algumas perguntas ali, continuando de onde a gente parou. Vou responder, vou tirar uns 10, 15 minutos ali para ir respondendo essas perguntas. Caso não acabar essas perguntas, a gente volta aqui para finalizar e já mando, né, as que ficarem pendentes ali por e-mail para vocês, para todos que estão participando aqui do treinamento. Então, vamos lá, ó. A última que a gente tinha respondido ali foi a do Luigi Michel. Aí, vamos ver aqui. Essa do Jackson eu respondi, né? O que muda no meio físico do 86 para o 86MK2. Eduardo Quadros. Como poderia ser feita a mudança do firmware do 8620 para o 8610, quando ele é inicial? Para você mudar o firmware dele, o Eduardo, você vai fazer o seguinte: você desliga o equipamento, né? Tira o positivo e o negativo dele, você vai desligar o equipamento, você aperta a seta ao lado do display aqui, ó. Ao lado do display, você tem a seta para cima, a seta para baixo. Você vai pressionar as duas e você vai energizar o módulo. Vai ligar o positivo e o negativo.
Quando você energizar o módulo, se você estiver segurando, né, as setas para cima e para baixo, ele, em vez de ligar, ele vai cair numa tela de firmware e vai perguntar para você qual firmware você quer iniciar, com o firmware do 8620 ou com o firmware do 8610. Aí você seleciona, aperta o botãozinho de confirma ali que está no meio das 4 setas e ele vai iniciar com esse firmware desejado. Mas é somente isso, é no momento que você está energizando o módulo, você segurar a setinha para cima e para baixo ao mesmo tempo. A topologia da planta, quantidade de geradores TAI, é feita pelo controlador ou pelo software? Aí vai ser com o controlador, que você tem um controlador, Lauro, que é somente para comando do disjuntor TAI. Vamos supor que você vai ter 3 geradores para um lado, 3 para o outro, você tem um disjuntor para unir esse barramento. O módulo que comanda ele, né, vai ser feito pelo controlador, que é o módulo 8680, e esse módulo, deixa eu abrir o catálogo dele aqui para você, ó. Esse módulo, você cria uma lógica nele, né? Só vai fazer essa função só vai acontecer se acontecer isso, isso e isso. Aí dessa forma ele vai fazer ali o fechamento em sincronismo do barramento e vai unir uma só barra. Mas o módulo para esse fechamento é esse módulo aqui, ó, sincronismo de geradores Bus Type Control Mode. É o 8680, que é esse módulo aqui, ó. Você pode ver que ele enxerga barra de um lado, barra do outro e vai ter só um fechamento de disjuntor. É feito através desse módulo, mas você cria uma lógica interna nele, através de uma entrada digital ou um próprio PLC em linguagem ladder. Ó, o Fagner, minha dúvida é a mesma do Eduardo, atualizar o firmware do 8610 mais antigo, saber qual firmware eu uso, sem comprometer o atual. Assim, a pergunta do Eduardo foi para mudar o firmware do 8610 para o 8620 MK2. Então, se foi a mesma dúvida, já foi respondida, mas eu entendi a sua pergunta como um pouco diferente, eu vou até respondê-la, o Fagner. O 8610, você comenta aqui de atualizar o firmware dele mais antigo e saber qual firmware eu uso. Se ele é o 8610 MK2 ou o MK1, você não consegue mudar ele para 8620. Mas se for o 8620 MK2, você consegue mudar para o 8610, seria o mesmo procedimento que eu acabei de responder ali para o Eduardo. O Rodrigo perguntou sobre a planilha do IDMT, vai ser disponibilizado. Todos esses documentos que eu abri aqui no treinamento e outros que eu nem cheguei a abrir, eu vou estar enviando para vocês ali. Eu vou enviar um link, né, para vocês fazerem o download dele. Ó, Margutti perguntou aqui, ó, Alessandro Margutti. Os parâmetros Persistem, Govin e AVR, vai falar hoje? Podemos falar hoje, que eu acho que não vai ser comentado no próximo treinamento aqui, ó. Se você vem aqui em opções de sincronismo, aí tem aqui, ó, persiste governou output, persiste AVR output, que é a pergunta do Alessandro Margutti. Sim, essa função, quando você trabalha com ela marcada, né, o que você determinar ali no SW1, SW2, ele vai persistir para os próximos controles. Você fez ali, ele vai persistir. Se você trabalha com ela desmarcada, você vai ter que estar sempre fazendo o reajuste ali para ele fazer o sincronismo de forma correta. Por isso que até mesmo por padrão, ele já vem com a saída marcada, para ele estar sempre armazenando, né, o ajuste que você encontrou naquele primeiro startup. Ó, Luiz, me desculpe, eu sei que o treinamento é sobre a série 8000, mas eu tenho um controlador 73 e vou substituir para 7320. Tem alguma alteração no meio físico?
referente ao backup, pode ser feito backup de uma para outra? Ó, tem alteração no meio físico. Eu vou anexar esse documento também do 73 para vocês. E o backup não. Eu aconselho você abrir a configuração do antigo e abrir uma configuração do novo e ir olhando e refazendo. Se você tentar converter essa configuração, você pode corromper o seu arquivo. E isso vai te dar muitos problemas futuros. Aconselho a fazer um arquivo novo mesmo. E é o próprio conselho da própria Dipsia também, quando a gente consultou eles. Se o motor for eletrônico, a hora eu posso configurar no módulo Dipsia ou no módulo do motor? Provavelmente deve ser a hora de operação, né, João? Quando é um motor eletrônico, se você vir aqui na opção de motor, opções de motor, ó, não em opções de motor, opções da ECU, aqui você vai marcar uma função, aqui, ó, módulo para armazenar horas do motor. Você define, se você deixar essa função aqui desmarcada, ele vai pegar a hora da ECU. Se você marcar essa função, ele vai pegar a hora que você configurar no módulo ou ele vai iniciar a partir daquele momento do zero. Lailton, essa configuração de demanda de carga tem que ser feita em cada controlador? Depende. Se você vai ter um 8660 no sistema, você faz no 8660. Se você tem somente 8610 no sistema, aí sim você vai ter que fazer em cada controlador e para ele funcionar com a demanda de carga, você vai acionar uma entrada digital de partida remota com demanda de carga, que é essa daqui, ó. Você vai vir entradas digitais quando você não tem um 8660. Aí você vai acionar aqui, ó, partida remota com demanda de carga. Aí, no momento que você acionar, ele vai levar em consideração o que você determinou aqui em demanda de carga. Pessoal, vou responder mais 2, 3 perguntas e as que ficarem eu vou responder no final, que eu estou vendo, estou respondendo uma, está chegando 10 aqui, então, porque não vai dar tempo ali para responder todas, tá? Já extrapolei até o horário ali. Com relação à configuração de tensão e frequência, existe um percentual padrão? Eduardo Cruz. Eduardo, vai ser tema até do próximo treinamento, mas o padrão para o regulador de tensão e velocidade é mais ou menos 5% da nominal. Aí, dependendo do regulador de tensão, você consegue aumentar isso para 10%. Por exemplo, o Grameia, a gente só consegue atuar com 5% porque ele tem uma entrada analógica de mais ou menos 9 volts e o nosso módulo ele só consegue chegar a mais ou menos 5. Então, a gente trabalha com 5%. Se você estiver usando um regulador de tensão da Dipsia, por exemplo, que a gente consegue ajustar a entrada analógica dele para 0 a 10, 0 a 5, a gente determina a entrada dele, a gente consegue variar ele aí até 16% da nominal. Então, aí pode trabalhar até com os próprios 10%. Mas a regra padrão, assim, é 5% da nominal. Ó, Cláudio, eu vou disponibilizar assim a gravação, assim que finalizar aqui. Ó, o Fagner ele falou aqui, ó, ele quer atualizar o firmware. Se você tem um 8610, você só consegue atualizar o firmware dele para 8610. A última versão do 8610 do firmware MK1, né, é a 8.0. Já o 8610 MK2, ele não pode tornar um módulo da versão MK1 e nem o MK1 se tornar um MK2. São hardwares diferentes. Então, o 8610 MK1 ele vai até a versão 8.0 e o 8610 MK2 ele já está na versão 7.4, que é a mais recente. O Éder Vieira, se os cabos de comunicação servem para todos os modelos de modos ou cada um tem o seu modelo específico? Não. O cabo de comunicação CAN e MSC é o Belden 9841 para todos os modelos. Manuel,
eu não vou responder a sua pergunta, peço desculpa hoje, porque ela é tema dos próximos treinamentos. Aí a gente vai invadir os próximos treinamentos, que é como é feito o ajuste, né, do SW1, SW2. É por isso que eu pedi para, se possível, né, acompanharem os próximos treinamentos. E, pessoal, eu vou encerrar essas respostas aqui no manual e vou estar respondendo. Na verdade, acabou. Achei que só tem aqui a do Eduardo Cruz, que ele falou que eu digo nas configurações do gerador, mas eu não... Deixa eu ver qual foi a pergunta dele aqui, só para a gente... Ah, tá, com relação à configuração de tensão e frequência. Então, no caso, é os limites ali, né, para baixa e alta tensão ali, frequência. Aí não tem uma regra padrão, o Eduardo. Cada local, né, às vezes você está no final de linha ali, a tensão é muito oscilatória, uma tensão já é mais baixa, às vezes tem locais que é uma tensão mais elevada. Então, não tem para alarmes, né, de subsobretensão, subsobrefrequência, não tem uma regra padrão ali de porcentagem. Então, seria isso a última pergunta aqui, agora eu vou fechar mesmo. A atualização de firmware pode comprometer a programação atual do PLC? Com certeza, ele não compromete, mas ele volta o módulo, se você atualizar o firmware dele, ele volta para a versão original de fábrica. Então, ele perde a configuração atual e volta para a de fábrica. Então, antes de fazer uma atualização de firmware, você tem que salvar a configuração. Mas se você estiver falando da troca entre 8620 e 8610 no controlador 8620, ele não perde a configuração. Mas se você fez uma para o 8620, aí você faz uma para o 8610, ele vai manter aquilo na memória, mas ele não perde na troca de um pelo outro. Mas quando você fala atualizar o firmware do produto, 8610 da versão 7 para 8, da versão 5 para 6, da 10 para 15, essa atualização de firmware, sim, ele perde a programação e volta para de fábrica. Então, antes de atualizar, salva o arquivo ali no computador. Ok, pessoal? Então, dessa forma, eu vou encerrar aqui nessa pergunta do Rodrigo. Depois, quando eu finalizar ali, eu vou estar checando. Se tiver alguma pergunta em aberto, eu vou estar respondendo ali para vocês. Mas, nesse primeiro... dessa trilogia, né, eu queria estar apresentando ali para vocês os produtos, né, 8610, 2060, que são a nossa linha de sincronismo, e também falar um pouco ali de algumas funções ali no campo de gerador, né, que algumas configurações que a gente citou, mas que os próximos treinamentos, que é o requisitos para o sincronismo e os 4 passos para o sincronismo, é uma continuação. Até peço desculpa ao Manuel, né, que eu não respondi a pergunta dele, como é feito esse calibre do SW1 e SW2, porque é exatamente esses calibres que a gente vai falar nos próximos treinamentos, o Manuel. Aí vai tomar um tempo muito grande para me explicar isso passo a passo e vai ser já feito isso no próximo treinamento. Mas até assim, para você não ficar sem resposta, a gente tem um vídeo no YouTube que chama 4 passos para o sincronismo. O primeiro dos 4 passos, ele é esse calibre do SW1 e SW2, do regulador de tensão e regulador de velocidade. Tá ok? Mas eu conto aí com a sua presença nos próximos eventos, que a gente vai responder detalhadamente como que é feito esse calibre aí. E gostaria de agradecer a todas as pessoas aí que estiveram conosco hoje. Espero ter passado um pouco aí, né, do que a gente sabe aqui sobre os modos de sincronismo. Acho que vai ajudar bastante aí quem conseguir acompanhar esses 3 treinamentos, né, os próximos 2 aí, a gente finalizando esse aqui agora. E vai ser uma ferramenta de grande valia para todos vocês, né? Como é para a gente. A gente segue esses documentos e consegue resolver aí alguns desafios que não trago vocês mesmos, né? Quem está no campo aí trazem para a gente aí no dia a dia, e acho que vai ser de grande valia para todos.
Mais uma vez, né, agradeço a presença de todos, conto com a participação de todos também nos próximos eventos. Espero que possa ter agregado algum um valor aí para vocês no treinamento de hoje e nos próximos também. E por hoje, pessoal, o comentário seria esse. Vou estar mandando um e-mail aí com o link para assistir a gravação do treinamento, um link para vocês estarem solicitando aí o certificado desse treinamento de hoje, também está fazendo uma avaliação ali, pode comentar ali o que vocês acham, podemos melhorar aí nesses treinamentos online que a gente tem fornecido aí nessas quartas-feiras a vocês, né? E caso tiver alguma pergunta ali no chat, parando nessa última que eu respondi aqui do Manuel, eu vou estar respondendo nesses e-mails aí para vocês. No mais, eu peço desculpa ter estendido um pouco aí o passado do horário aí, a previsão inicial para a gente finalizar era 11h30, e agora já estendi aí meio-dia. Mas ótima tarde a todos, agradeço a presença e até o próximo treinamento, pessoal. Boa tarde para todos.